Retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade, o programa Wellington de hoje, que já tem nos estúdios a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário da Prefeitura de Guarujá, Cláudio Fernando. É com ele que nós estaremos nesse primeiro bloco. Antes de conversar com Cláudio, vamos falar do restaurante Chopp Halle. Cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade e atendimento. São 50 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras, telefone 3382-1040. Vamos falar do Rei do Trigo também? Porque o Rei do Trigo é padaria e restaurante. O Rei do Trigo, padaria e restaurante. Pães, doces e conveniência, buffet de café da manhã, lanches, laticínio e almoço por quilo. Tudo em ambiente climatizado. Padaria e restaurante, o Rei do Trigo. É o império do seu paladar, fica na Avenida Leomil, 1160, em Pitangueiras. E agora, nesse inverno, né, já chegamos no inverno, tem uma sopas e caldos deliciosos lá na padaria Rei do Trigo, a partir das 18 horas. Agora sim, então, vamos conversar com Cláudio Fernando. Cláudio Fernando, secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Guarujá. Obrigado pela sua presença. Wellington de Andrade, eu que agradeço a oportunidade de poder participar do seu programa e saudar todos os seus amigos telespectadores. Ô Cláudio, você também é presidente do PMN. Exatamente, eu sou presidente do Partido da Mobilização Nacional há 5 anos no Guarujá. Como é que está o PMN no Guarujá? O PMN no Guarujá, tivemos muita sorte nesse ano, Wellington, uma vez que nós conseguimos trazer excelentes candidatos. Conseguimos bater o topo a legislação nova, ela fala em 150%, então em cálculo representa o número de vereadores do Guarujá que a Câmara possui, mais 50%. Então nós conseguimos bater para as eleições de 2016 todos os candidatos e conseguimos também bater o coeficiente feminino, que é muito difícil. A legislação ela determina que 30% de todos os seus candidatos sejam do público feminino e tivemos essa sorte de poder buscar pessoas com qualidade. Uma vez, olha, que são todos líderes nos seus bairros, são pessoas que têm atividade frequente em seus bairros, então tivemos a sorte de poder trazer grandes nomes para o PMN. Então você não vai conseguir coligar para a proporcional, vai sair sozinho? Exatamente, o PMN não consegue coligar por conta da legislação. Se fosse na legislação anterior, até teríamos como fazer uma fusão. Nessa ocasião, o PMN ele vai apoiar majoritariamente, mas no caso da proporcional, ele vem puro sangue. Tá. Vamos falar então um pouquinho lá da sua secretaria. Você assumiu recentemente aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente notou uma movimentação grande sua junto ao governo federal para ver as questões que são gestões que você tem que fazer justamente que são afetas à sua pasta. Eu queria saber de você como é que está essa questão do marco regulatório dos portos. Wellington, o marco regulatório, ele tirou a autoridade dos municípios, das autoridades portuárias dentro do porto e centralizou essa autoridade para o governo federal, totalmente na contramão de todo mundo. Se você for em todos os portos europeus, se você for na Ásia, se você for em Nova York, se você for em Jersey, todos os portos do mundo, inclusive Japão, todos eles estão descentralizando os portos. O que significa isso? Nós temos no mundo todo o conflito porto-cidade. Aqui no Guarujá temos o conflito Santos, também temos o conflito, uma vez que a entrada da cidade, o acesso ao porto passa pela entrada da cidade e acaba de alguma forma passando por dentro da cidade. Nós temos aqui a Hidrino Pinês, que é a famosa Rua do Adubo. O atual governo criou um segundo acesso através da Alquímica, passando por dentro da cidade. E o governo federal, lá em Brasília, ele não tem a mesma vista que o poder municipal tem e o poder regional tem sobre o porto, uma vez que estamos aqui vivendo o dia a dia. Por conta disso, nós fomos a Brasília na última segunda-feira, foi uma comissão de todos dos portos da Baixada Santista, onde compareceu o deputado federal Papa, o deputado federal Beto Mansur, o Paulo Alexandre Barbosa e eu, representando o Guarujá, e outros empresários. Marcelo Spassoni, não foi? Deputado? Marcelo Spassoni, na ocasião, não compareceu, talvez por outros compromissos, e outros empresários também do meio portuário. Do segmento compareceram, onde nós apresentamos as nossas demandas. Na ocasião da demanda, apresentamos o fim do marco regulatório, uma vez que nós estamos na contramão, um dos maiores portos da América Latina,
em um porto muito importante para o Brasil, onde mais de 50% de tudo aquilo que tem no estado passa pelo Porto de Santos, em torno de 40% de tudo aquilo que tem no Brasil, a nível nacional, passa pelo Porto de Santos, e aí nós tínhamos o Porto de Santos centralizado em Brasília. O fim do marco regulatório vai poder trazer de volta a Baixada aos gestores do porto, que são as empresas mais as autoridades, uma vez também que o Guarujá sempre foi o sócio majoritário desse porto, Wellington. Nós sempre tivemos 55% do espaço físico e mais de 55% das operações. Agora, com a instalação da BTP e outros terminais, nós estamos com 48,5% das operações do porto, então é fundamental a presença do Guarujá nessa questão portuária, porque o marco regulatório regula uma série de coisas, como, por exemplo, a dragagem do estuário. Antes de falar da dragagem, sobre essa questão dos portos aí, o Porto do Guarujá não tem CNPJ. Existe alguma possibilidade disso acontecer? O vereador Gilberto Benz esteve no nosso programa e ele falou que também está lutando aí para ver se vem o CNPJ, até porque nós estamos só com o ônus, né, do Porto. O bônus está indo todo para Santos. Exatamente, Arthur. Eu tenho uma outra visão dessa do Gilberto Benz, do vereador. O vereador certamente apontou as suas explanações com explicações do entendimento dele, dentro das minhas explicações, dentro da minha formação. Eu sou pós-graduado em Relações Internacionais, sempre recebi vários trabalhos sobre o Porto, sou professor nas universidades da região sobre a questão portuária. Mas não é importante, então, o CNPJ? O CNPJ, ele é de extremo... Para arrecadação, não? Para arrecadação, nem tanto. Agora, vamos tentar entender matematicamente como é que isso funciona. Quando você discute tudo aquilo que eu vi sobre a discussão do CNPJ do Porto, as pessoas estão falando sobre o ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. No entanto, os contratos da dragagem, o fornecimento para os terminais, todo esse material feito no Porto de Santos já recolhem ISSQN para o Guarujá. Para o Guarujá? Já. Qual a arrecadação hoje que o Porto traz para a cidade? Você tem ideia? Não? No ano passado foi de 55 milhões de reais o Porto conseguiu. E o que pode ser melhorado? Agora, quando você faz um cálculo sobre o retorno do ICMS, sobre as operações de transporte ferroviário e transporte rodoviário, você encontra alguma diferença sobre essa arrecadação. É uma diferença muito importante, mas não seria a principal veia para que você tire o CNPJ. Qual seria, na minha visão, a principal veia para você poder retirar esse CNPJ? Na hora de você negociar, e eu falo isso aqui abertamente, né, na hora de você negociar as questões portuárias, é muito fácil dizer, eu acho que até é claro para quem faz parte da administração ou participou de outras administrações, que o governo federal entende, por algum motivo, e o governo estadual entende que o Porto de Santos pertence a Santos. Então, acho que a bandeira é muito positiva quando você diz que o Porto ele é do Guarujá através da retirada do CNPJ. Já é uma luta antiga, já é uma discussão antiga, passou por diversos governos, só que nenhum governo antes fez, por conta desse cálculo de benefício, mas eu acho que nós não tínhamos só que olhar o cálculo de benefício, porque na primeira discussão que foi orientado se houve uma diferença nos benefícios sobre imposto, o pessoal de Santos se reuniu com o pessoal do Guarujá e fizeram um acordo, nós temos até esse documento, eu posso te encaminhar, onde o contrato da dragagem recolhe ISSQN para o Guarujá, uma vez que o imposto de ISS no Guarujá é maior do que o de Santos, nós temos até uma vantagem financeira no que se refere a isso. Hoje o Guarujá arrecada igual Santos, então, no Porto? Não arrecada igual Santos, porque em Santos, aí é um outro ponto que o CNPJ não resolve. Em Santos tem alfândega. Se eu tirar o CNPJ do Guarujá, eu não trago uma alfândega para o Guarujá. E para trazer uma alfândega, como é que faz? Você não consegue fazer isso porque a alfândega ela atende a região, ela não atende a cidade. Então, quando você coloca a alfândega em Santos, eles geram diversos empregos e outros milhões de impostos por conta das empresas de despacho aduaneiro que estão no entorno da alfândega. Quando você vai no Centro Velho hoje de Santos, todas aquelas empresas, todos aqueles prédios trabalham para o Porto de Santos, para cargas do Guarujá, Cubatão e Santos. Então não existe viabilidade técnica para você poder trazer uma alfândega para o Guarujá, porque a alfândega ela sempre atende a região e nunca a cidade. No entanto, a gente não pode descartar a possibilidade da retirada do CNPJ, ainda no governo Maria Antonieta de Brito,
na minha secretaria, como secretário de Desenvolvimento Econômico, uma vez que você aumenta o seu poder de viabilizar o porto no que se refere à cidade. Como, por exemplo, o término da nossa perimetral, a construção dos 2 viadutos que dariam fim ao conflito porto-cidade para a nossa perimetral, recursos para capacitação e outros diversos recursos. Porque você vai discutir o Porto de Santos, geralmente você vai encontrar pessoas de Santos sentadas na mesa. Você vai encontrar o prefeito de Santos, você vai encontrar o presidente da Codesp. Só que já aconteceu, por exemplo, se você pegar a hidrelétrica que fica em Bertioga, ela é controlada pela Codesp. Já funcionou com o CNPJ da Codesp, sem CNPJ local, onde a Prefeitura de Bertioga exigiu a retirada do CNPJ lá, uma vez que é uma questão territorial. Então, o ano passado nós arrecadamos quanto, Guarujá? 55 milhões de reais. E você acha que pode melhorar isso aí a curto prazo, não? A curto prazo não é possível você melhorar. Imagina quando o Brás Cubas fez o desenho do porto, de lá para cá tudo que se desenvolveu, o Guarujá demandaria mais tempo. Agora, como sócio majoritário do Porto de Santos, que é o Porto do Guarujá, me sinto no direito de falar o Porto do Guarujá, porque eu acho que em qualquer empresa, o sócio majoritário, ele tem que dar as normas, ele tem que apresentar as regras. Então, eu acho que como secretário de portos... Nesse caso, nós não damos as regras, nós não ditamos. Nós conseguimos trazer o ISS-QN para o Guarujá, inclusive de contratos de estrutura do porto. O que a gente pode trazer mais de imposto para o Guarujá? A gente pode trazer o reflexo do ICMS no que se refere ao transporte rodoviário e ferroviário, vai dar um reflexo positivo, mas a questão financeira, que eu expliquei anteriormente, ela seria o segundo plano, ela seria positivo, mas ela não teria um volume de recursos a ponto de você poder dizer que seria o primeiro plano. Esse estudo apresentado pela Câmara, eu tenho uma cópia do estudo, ele se refere ao que o SSQN não seria recolhido para o município do Guarujá, uma vez que ele já é recolhido no município do Guarujá. Então, é um documento físico, não tem como os pesquisadores dizerem que eles disseram que sim ou que não, porque está registrado o documento. No entanto, também existe o recolhimento feito pela Secretaria de Finanças, onde aponta o recolhimento, inclusive, da estrutura do estuário. Porque o limite do município do Guarujá, Wellington, fica no meio do estuário, não fica na beira do cais. O meio do estuário nos pertence. E a outra parte pertence a Santos. Então, o limite entre os municípios é exatamente onde passa o navio. O navio passou, ele está passando pelo território guarujaense. Metade do Guarujá, metade de Santos. Metade do Guarujá, metade de Santos. Então, todos os contratos que mexam no estuário têm que recolher ISS-QN para os dois lados. Isso já acontece hoje, bem como todos os serviços prestados no porto também faz. Deve haver uma diferença no reflexo do ICMS, acabei de assumir a secretaria, estamos montando esse estudo, mas eu volto a dizer que a retirada do CNPJ, ela tem que ser feita de forma cautelosa, para que não venhamos a dividir, uma vez, Wellington, que alguns portos do mundo dividiram, hoje impede a unificação, e outros dividiram, porque isso não é questão do Guarujá, já aconteceu em outros lugares do mundo, mais de 6 lugares, onde eles se mantiveram diferentes. Mas na minha visão técnica, eu acho que isso nos possibilitaria de poder negociar com o nome Porto Guarujá, com o CNPJ do Guarujá. Porque quando você coloca 2 governos numa mesa para negociar, cada um tem os seus interesses. Santos tem o interesse dele, Guarujá tem o seu interesse e Cubatão tem o seu interesse. Uma vez que a gente não podemos considerar Cubatão, porque Cubatão é gerenciado pela COSIP e não pela CODESP. Mas, Cláudio, agora você falou sobre navios e os navios modernos, principalmente, o calado deles é maior e a gente sabe que tem problema sempre com a questão da dragagem aqui do canal. Como é que está a questão da dragagem atualmente? Exatamente. Quando você fala no fim do marco regulatório, porque quem é que paga a limpeza do estuário? Eu vou fazer um exemplo prático aqui. Você tem um canal onde você não draga ele, é o mesmo que você tem um aeroporto onde você não varre a pista. Então o avião ele pode pousar, furar o pneu e ter um acidente. No caso do estuário é diferente. Cada 1 centímetro de lama que se cria no estuário perde-se entre 100 e 120 containers.
Hoje nós temos uma defasagem de 1,5 m de lama, isso representa 500 mil containers, que estão levando empregos embora, tanto da área de Santos quanto da área do Guarujá, bem como as empresas estão deixando de lucrar dos dois lados, na margem direita e na margem esquerda. Só que o contrato ele é feito pelo governo federal, a última licitação, quem venceu foi a EEL, onde está faltando a assinatura para poder, a assinatura de ordem de serviço, para que possa iniciar o serviço. Essa assinatura não foi feita pelo governo federal por conta da crise financeira que o país vive e não pôde pagar. No entanto, nós, tanto do Guarujá quanto de Santos, temos que lutar para que nós temos que viabilizar a limpeza do estuário, porque hoje, perdendo 500 mil containers, a Baixada toda perde. Não só Santos como Guarujá, outras cidades também estão perdendo emprego. O país, né? O país perde. A exportação, a importação. Perde importação e exportação, mas, Wellington, o porto do Rio está buscando esses clientes. Está com calado bom. Está com calado bom. O Espírito Santo está buscando esse pessoal, o pessoal do Sul está buscando e o Porto de Santos está perdendo porque não consegue fazer a dragagem. O fim do marco regulatório vai nos permitir poder contratar uma empresa e de forma imediata fazer a limpeza do canal do estuário para que possa fortalecer as empresas dos dois lados. Eu não estou aqui contra Santos ou do lado do Guarujá. Eu estou do lado do povo da Baixada Santista, uma vez que os dois lados têm direito sobre o porto, porque o Guarujá tem uma ampla extensão do porto e Santos também. Então, como secretário do Guarujá, eu luto para que o Guarujá busque, junto ao governo federal e ao governo estadual, exatamente o espaço que Santos tem sobre a questão da infraestrutura portuária. Nessa ocasião que nós tivemos lá, Wellington, foi assim, o Paulinho fez, mas nós temos tantos viadutos, cada um fez as suas colocações. E tivemos que fazer nossas colocações também. Eu acho que nós temos que olhar para o Guarujá como o Porto de Santos, porque o Porto de Santos tem a metade do nosso lado. Então, todo mundo pediu, nós temos que pedir também, tem que passar a sacolinha no governo estadual, tem que passar a sacolinha no governo federal. Secretário, rapidamente a questão do Via Rápido Empresas, que é uma coisa importante para os contadores, as empresas do Guarujá. Explica rapidamente, por favor. Wellington, há 5 anos iniciamos um processo com o governo estadual para poder criar no município do Guarujá o Via Rápido Empresas, que isso significa que a empresa possa tirar o CNPJ de 2 a 5 dias, as empresas de menor risco, que não dependem de anuência de outros órgãos, como Anvisa, entre outros órgãos. Quantos dias a pessoa consegue? De 2 a 5 dias, ela consegue tirar esse alvará. Guarujá já foi contemplado, já começamos... Vai direto aonde? Onde que o vai no CEACOM. Explica para o pessoal o que é CEACOM. Né? O CEACOM é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, que fica aqui na Avenida Leomil, na Rua do Trenzinho, em frente à Caixa Econômica. É o primeiro, o poupa-tempo da cidade, foi o CEACOM, onde conseguimos unir vários serviços. Já está sendo feito treinamento no CEACOM, então a partir do dia 16 de julho agora, o Dia do Comerciante, entrará em funcionamento Via Rápido Empresas, então para a cidade é uma grande vitória. Bom, Cláudio Fernando estará conosco em outras oportunidades, até porque considerei bastante esclarecedora aí essa entrevista sobre o Porto e também sobre essas empresas aí que você em casa tem muito interesse também, é claro, para gerar emprego, gerar divisas para o município do Guarujá. Cláudio Fernando, secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário do Guarujá, que esteve conosco, ele também é presidente do PMN. A gente vai a um rápido intervalo e volta já.